Fala família Liga, Igor falando. Hoje é dia de análise on-chain. A gente vai ver aqui a dinâmica do Bitcoin sempre que ele vai se movimentando nos últimos bear markets do topo ao fundo. A gente vai falar também sobre os holders de longo prazo, pessoas que compram Bitcoin há muito tempo, e também detectamos aí certa atividade de instituições no mercado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, a gente tem muito conteúdo exclusivo por lá todos os dias, link na descrição do vídeo. Então hoje a gente vai analisar aqui alguns dados on-chain e eu vou começar mostrando algo que eu achei muito interessante. A gente vai ver o relatório que a Glassnode soltou na última segunda-feira e eu vou começar mostrando, vocês já estão vendo aí esse gráfico se mexendo, e ele para mim tá aí uma das grandes belezas da análise on-chain. Por quê? O preço ele vai se movimentando todos os dias, como a gente sabe. Então o Bitcoin alcançou sua all-time high, por exemplo, sua alta histórica em 2017, chegou a quase 20 mil dólares e depois caiu para 3 mil dólares. Só que em todo esse movimento, todos os dias enquanto o Bitcoin faz esse movimento, todos os dias enquanto o Bitcoin ele vai sendo negociado, existem pessoas que estão vendendo e pessoas que estão comprando. Então quando você tem uma queda tão expressiva de preço, o interessante é a gente ver, será que da all-time high de 2017, da alta histórica, em 20 mil dólares, até o fundo em 3 mil dólares, como é que foi essa dinâmica de venda? Quem estava vendendo naquele momento? Quem estava comprando? Na verdade, quem estava vendendo tinha comprado a que preço? E é exatamente isso que a gente consegue enxergar aqui nesse gráfico, que essas barras amarelas, elas mostram justamente a distribuição de Bitcoin por faixa de preço. Então ele vai começar, eu vou mostrar para vocês quando ele começa. Aqui, começou agora. Então vocês notam que no início dele, as barras amarelas, elas estão aqui perto da all-time high, elas estão maiores. Por que isso acontece? Isso acontece justamente porque mais pessoas, nesse momento da all-time high, estão indo ali comprar o topo. Então o Bitcoin, quando era negociado a 19 mil dólares, muitas pessoas indo ali comprando. Conforme o Bitcoin, então, ele vai caindo, a gente nota que vai surgindo, então, novas negociações por faixa de preço. Então você nota que a onda amarela ela vem vindo para cá. O que isso significa? Isso significa, por exemplo, aqui agora, que está aqui uma grande concentração, significa que se aqui está crescendo perto de 6 mil dólares, está saindo de algum lugar. Porque uma pessoa que compra aqui perto de 6 mil dólares, quando o Bitcoin estava aqui nesse momento, está passando aqui de novo, ela está comprando de alguém. E esse alguém está vendendo para ela, e esse alguém tinha comprado de algum lugar. Então a gente nota que quando o Bitcoin está próximo aqui de 6 mil dólares, as barras amarelas elas começam a sumir daqui. Olhem isso, começam a sumir. Então isso significa o quê? Que em sua grande parte, em toda a movimentação de mercado bearish, é óbvio que isso é em grande parte, sempre existem exceções, mas no todo o que a gente vê é que quanto mais o Bitcoin vai caindo, as pessoas vão comprando e geralmente essa compra vem da onde? Essa compra vem do topo, ou seja, as pessoas que compraram aqui próximo de 19 mil dólares, 15 mil dólares, 17 mil dólares, todas essas barras amarelas daqui, elas vão, praticamente os bitcoins que foram comprados aqui vão sendo vendidos, uma pessoa que comprou o topo geralmente é menos inexperiente, e elas vão vendendo então para pessoas que estão aqui e compraram os fundos do Bitcoin. O Bitcoin ficou vários meses aqui em 6 mil dólares, depois fez a última capitulação aqui para 3 mil dólares, então vocês vão notar aqui, ó, o Bitcoin fica muito tempo aqui em 6 mil dólares, as barras vão subindo e ele vai cair daqui a pouco para 3 mil dólares aqui, caiu. Aí notem como também vão surgindo barras aqui amarelas, e essas barras então vão saindo em sua grande maioria do topo. Achei isso bem interessante porque é exatamente essa dinâmica que acontece no mercado, e agora a Glassnode ela mostra aqui como a gente pode ver a mesma dinâmica só que para o ciclo atual. Então vocês vão notar que a gente estava aqui com uma concentração próxima aqui de barras amarelas perto da all-time high e elas vão caindo pouco a pouco, e a gente vai notando então essa movimentação, muitos bitcoins sendo comprados aqui próximo de 30 dólares, e mais recentemente quando o Bitcoin cai aqui para 20 mil dólares, notem quando as barras amarelas aqui agora, quando começam a surgir aqui, notem como então a gente vai tendo acumulação aqui nesses níveis, e em sua grande maioria são bitcoins que vão saindo daqui
pouco a pouco, ou seja, esse é o movimento natural de mercado. As pessoas chegam aqui, eu diria que em sua grande parte, no ciclo atual, as pessoas chegaram aqui para comprar o Bitcoin entre 50 e 67 mil dólares, 69 na verdade, então os bitcoins que vão sendo negociados aqui entre dos dois grandes preços que a gente teve, eu diria assim, que são 20 mil dólares e 30 mil dólares, a gente vê então que em sua grande maioria, nesses dois grandes preços, conforme os bitcoins vão sendo negociados, eles geralmente são negociados de pessoas que tinham comprado, então, nessas barras aqui, entre 50 e 65 mil dólares. Isso é só para mostrar para vocês que realmente esse é a maior parte do comportamento do mercado. Infelizmente, a maior parte das pessoas é atraída por ganhos que ela acha naquele momento ser ganhos fáceis, só sai comprando qualquer coisa que tudo sobe, literalmente em ciclos de alta, o que a gente viu aqui, isso acontece realmente. Para você não ganhar dinheiro nesse ciclo de alta, você comprar uma coisa e essa coisa não subir é muito difícil. Você tem que ter realmente ali que escolher a dedo algo que não subir no ciclo de alta. Só que a gente sabe que esse é um momento atípico do mercado, então a gente tem os grandes ciclos de alta, essas pessoas vêm e compram topo e depois elas vendem no fundo. Infelizmente, a maioria dos investidores ainda tem essa dinâmica, então, como a gente pôde notar. Aqui agora eu separei um indicador bem interessante, que eu até falei no Instagram sobre ele. Se você não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, Instagram Liga Cripto. Então, a gente nota aqui que é por esse indicador, que é o Spent Output Profit Ratio. O que isso significa? Significa os bitcoins que estão sendo gastos pelos compradores de longo prazo, pessoas que compram bitcoin há muito tempo, há mais de 5 meses. Será que esses bitcoins que estão sendo gastos por essas pessoas, eles estão sendo, em sua média, vendidos no lucro ou no prejuízo? E a gente vê atualmente que estão sendo vendidos no prejuízo. É um prejuízo aqui médio de 33%, só que a gente nota aqui duas coisas. A primeira é que nos últimos bear markets, tanto em 2015 como aqui em 2019, a gente viu esse tipo de comportamento, os bitcoins sendo vendidos pelos holders, sendo movimentado, pelos holders em prejuízo. Chegou até 50% aqui em 2015 e aqui 2018, 2019 chegou a 52%. Então, na verdade, a gente vê que foram números muito semelhantes, em torno de 50% de prejuízo, e atualmente eles ainda estão sendo movimentados a 33% de prejuízo. É óbvio que o Bitcoin ele vai ganhando maturidade a cada ciclo, a gente não sabe até que ponto isso vai voltar a acontecer, já dá para dizer que a história está rimando novamente, porque a gente está vendo o mesmo comportamento no Bitcoin no atual momento. Obviamente, se a gente estiver próximo do fundo, isso pode ser aqui um bom indicativo para a gente que, historicamente, esse comportamento aqui dos compradores de longo prazo foi visto somente nos grandes fundos do Bitcoin. Inclusive aqui no Covid, no Corona Crash, vocês notam que a gente teve aqui 20% sendo vendido no prejuízo, ou seja, todos os bitcoins tinham ali uma média de 20% de prejuízo. Já estamos maiores aqui do que esse momento, então, em março de 2020, mas ainda menores do que os últimos dois bear market. Então, também achei interessante esse indicador. Vou fazer uma pausa rápida, só para falar que se você tem interesse em negociar cripto, ativa aqui no canal, a gente indica crypto.com, link na descrição, que você pode ganhar até 25 dólares, dependendo da quantidade de stake e o cartão de crédito em cripto, para você usar em qualquer lugar que você pedir. Mas mesmo se você não quiser gastar nada, você consegue abrir sua conta gratuita e já pegar também o primeiro cartão, que não tem cashback, mas você já consegue utilizar suas criptomoedas ali para pagar, então, como um cartão de crédito. E para o mercado futuro, a gente indica a Bybit, que a partir de ontem a gente conseguiu um super benefício para vocês que assistem a Liga. Quem criar conta desde ontem pelo nosso link aqui da Liga Cripto, que está na descrição do vídeo, para a Bybit, você que gosta de operar futuros, tem um mega desconto nas taxas, uma das menores taxas do mercado entre as corretoras. A gente está então com um desconto super especial, mais especial do que já era. As taxas caíram ainda mais e é por tempo limitado. Então quem abrir agora vai conseguir pegar aí essas super taxas, taxas muito baixas que a Bybit deu pra gente, para todo mundo que abre conta. E para fechar, eu vou mostrar aqui um indicador que eu também achei bem interessante, que ele mostra em relação à magnitude das transações que estão sendo negociadas na blockchain. Ou seja, ele separa aqui por grandes entidades e pequenas entidades. Então, grandes entidades, obviamente, geralmente são instituições, são pessoas muito ricas, pessoas que, as grandes baleias que transacionam muitos bitcoins ao mesmo tempo, muitos valores em dólares, e também aqui na linha azul são as pessoas que transacionam, então ele diria que pequenas entidades, são pessoas normais que transacionam ali seus bitcoins, seus dólares, mas transações pequenas. Então linhas vermelhas aqui, largas transações, e linhas azuis, pequenas transações.
a gente vê aqui um comportamento aqui, primeiro de topo, nos topos do Bitcoin a gente nota aqui muito claramente que sempre a gente tem a linha azul e a linha vermelha subindo, nos dois topos de 2013, a gente viu isso aqui no topo de 2018 e vimos também aqui no topo de 65 mil dólares e só o vermelho aqui em 69 mil dólares. Então a gente vê que nos topos a gente geralmente tem esse comportamento de quê? Esse comportamento da blockchain ativa ali, tanto os sardinhas, tanto as baleias, as duas negociando muito ali, baixas transações, altas transações, tudo acontecendo ao mesmo tempo, o topo fica muito eufórico para o mercado como um todo. Só que a gente vê o mesmo comportamento, ao contrário, obviamente, no bear market. No bear market, vocês notam aqui em 2015, e aqui também em 2018, 2019, notem como essas linhas caem muito. Então isso significa que tanto entidades pequenas como entidades grandes baixa muito aqui, como a gente vê a atividade dessas transações. Então a gente pode dizer que essas entidades ficam praticamente ali hibernando nesses momentos, muito pouca transação, muito pouca atividade na blockchain como um todo. Só que o interessante é ver que recentemente, o que tem acontecido é o seguinte: a linha azul ela tem caído aí para níveis dos últimos bear markets, ok? Isso a gente consegue enxergar aqui no gráfico. Só que a linha vermelha ela não baixou ainda, ela ainda está tendo picos aqui. Então isso aqui levanta aqui uma hipótese de que a gente está tendo uma atividade institucional na rede, ou seja, grandes transações estão ali, grandes entidades, na verdade, estão ali ativas. Só que é um comportamento diferente dos últimos bear markets, pelo menos até o momento. Não é que isso não possa baixar. A gente vê aqui que em vários momentos a linha vermelha baixa, só que ela está tendo picos. Então, será que... Aí é uma conclusão minha, isso não está nem escrito aqui no relatório, foi uma conclusão minha. Será que então não seria, talvez porque seja o primeiro ciclo institucional de fato em que as instituições, os grandes jogadores estão vendo o real valor do Bitcoin? Porque aqui até mesmo em 2017, eu acredito que a maioria das pessoas, até as grandes baleias que entraram aqui em 2017, a maioria era ali para dólar. Ela queria no fundo a dólar, vendeu de novo, realizou seus dólares. E aqui no bear market não exerceu grandes atividades. Só que no momento, principalmente no contexto macroeconômico que a gente está vivendo, existe uma altíssima probabilidade de realmente as instituições agora e os grandes jogadores enxergarem valor no Bitcoin. Existe uma grande probabilidade? Não, eu consigo praticamente garantir que muitos grandes jogadores e baleias, instituições já estão vendo valor no Bitcoin. Então a gente pode estar tendo aqui um comportamento diferente que é representado aqui por esses picos de atividade de grandes entidades, justamente mostrando isso, que a linha vermelha ela até fica aqui em níveis baixos, mas tem picos, mostrando que nesse bear market, pelo menos por enquanto, a gente está tendo um comportamento um pouco diferente, mostrando que existe aí uma atividade de grandes instituições, de grandes entidades, na verdade. Então achei isso interessante, vamos ver se isso vai se perpetuar, como isso vai continuar, mas de certa forma eu até considero isso um bom sinal. Então se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, ative a notificação, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. Para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo final de semana e até amanhã.